Você que trouxe sua Bíblia. Gênesis capítulo 13. O pastor Saulo, na sua primeira mensagem, sua primeira meditação, que ele falou sobre Abraão, né? Grande mensagem do Senhor para os nossos corações. Hoje nós estaremos falando sobre Ló. A mensagem de hoje é uma mensagem assim, vai trazer mesmo um impacto no nosso coração. Família, Ló e sua família do sucesso ao fracasso. Ló e sua família do sucesso ao fracasso. Vamos ler então Gênesis capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanho, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para habitarem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado. Que o Senhor possa ministrar a Tua palavra em nossos corações, ó Deus. Seja conosco, Pai. Ministra, Senhor Deus, no mais profundo do nosso coração. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Todo casal, seja casal que é recém-casado, ou casal que tem 5, 10, 15, 20 anos, né? Sempre procura fazer o melhor para a família, né? Sempre procura sonhar, conquistar, crescer, né? Em todas as áreas. O casal cristão, ele precisa sempre ter essa visão. Eu quero sempre estar próximo de Deus. Eu quero a minha família. Eu quero que a minha família esteja sempre próxima de Deus. De levar a família a Deus, né? Hoje é um pouco diferente essa família no sentido daquele que está na liderança do lar. Hoje tem muitos lares que quem é o líder ou a líder é a mulher. Por falta do marido, ou o marido, né? Ou ela é viúva, o marido morreu, ou é a mãe solteira e mora sozinha e tem filhos, né? E eu creio também, irmãos, que essa pessoa precisa ter isso em mente. Eu quero que os meus filhos cresçam na presença de Deus. E não só isso, essa própria pessoa ser um referencial que busca ao Senhor, que esteja na presença do Senhor, que frequente uma igreja, que esteja buscando sempre ter esse coração de sua família estar próximo de Deus, na presença de Deus.
Quando o líder se afasta da presença de Deus, pode não ser muito bom. Hoje em dia, irmãos, o evangelho da graça é muito bom, porque muitas vezes o líder não converte, né? O pai ou a mãe não converte, não entrega a Cristo, ou não conheceu a Cristo. Mas, de repente, o filho ouviu a mensagem da salvação, entregou sua vida a Jesus, e muitas vezes este filho leva os pais para a igreja, e os pais se convertem, né? Isso acontece muito numa família que tenha filhos, e muitas vezes a filha ou o filho ouve o evangelho, entrega a vida a Cristo e depois leva os seus pais à igreja, ou o restante da família para a igreja. Mas o mais importante, irmãos, é quando essa família cristã, essa família, os líderes, os pais, ela toma esta posição de sempre permanecer na presença de Deus. Nós temos aqui algumas lições da vida de Ló, essa família, irmãos, que começou bem. Você lê Gênesis 11, 12, 13, você vai ver que ele começou bem. Nós podemos ver que Ló, o nome Ló significa véu ou cobertura, ou seja, o véu que cobre, é o significado do nome de Ló. Ló era filho de Harã, e Harã faleceu. Ele era neto de Terá, Terá pai de Abraão e Naor. E quando Terá saiu com seus filhos de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, eles pararam em Harã, numa cidade. E ali Terá morreu. E quando ele morreu, Deus falou novamente a Abraão para ele seguir caminho, para ele ir para Canaã, porque Deus usaria aquela terra a ele. E quando ele foi para Canaã, Ló foi junto com ele também. Acompanhou Abraão, esteve com Abraão ali na terra de Canaã. Quando houve a fome na terra de Canaã, Abraão decide ir para o Egito. Ló foi juntamente com Abraão para o Egito também. E quando eles retornaram para Canaã, Ló também estava com eles em Canaã. E a Bíblia diz que Abraão era muito rico. Porque, irmãos, Abraão era considerado tipo um sheik árabe. Um sheik árabe, na época de Abraão, para ser considerado um sheik rico, ele teria que ter de 100 a 200 tendas. Ou seja, no mínimo, aí, de 100 a 200 famílias que ele liderava, que estava debaixo, ele era líder dessas pessoas. Para ser considerado rico, ele precisava ter de 60 a 100 camelos. E o camelo, nessa época, era muito importante, é como se fosse uma caminhonete hoje. E esse sheik, essa pessoa, para ser considerado rico, precisava ter também, no mínimo, 1000 cabras e 1000 ovelhas, para ser considerado rico. E Abraão, irmãos, na Bíblia fala que Abraão possuía prata e ouro, ou seja, Abraão, ele era muito rico, ele se excedia em tudo isso, e ele era considerado um grande chefe, de uma grande tribo. E que você vai ler a Bíblia, você vai ver que ele foi para a guerra com 318 pessoas, por uma guerra. Você vê quão grande era o povo que habitava com ele, que ele liderava. Abraão era muito rico. Mas também a Bíblia fala que Ló se tornou também um homem rico. Ele havia gados e rebanhos com ele. E nós vamos ver, irmãos, que começou bem. Ló começou bem. Ló viu Abraão levantar altar ao Senhor em Siquém. Porque quando Abraão chega em Siquém, a primeira coisa que Abraão faz é levantar o altar. E Ló estava junto com Abraão. Ló estava ali observando Abraão, a adoração de Abraão, a busca de Abraão para com Deus, construindo altar, porque altar era a referência de adoração ao Senhor. Quando Abraão desceu ali mais embaixo para Betel, entre Betel e Ai, novamente Abraão, ele ergue mais um altar ao Senhor, e Ló estava junto. Ou seja, Ló acompanhou muito a vida de Abraão, e consequentemente, a bênção de Abraão estava resvalando nele. A Ló se tornou um homem muito rico porque estava com Abraão. A bênção estava sobre Abraão.
Mas quem estava andando junto com Abraão também era abençoado. Por isso Ló, seu sobrinho, se tornou muito rico. Mas houve uma grande contenda, nós lemos no texto que houve uma contenda entre os pastores de gado de Ló com os pastores do gado de Abraão. E por causa dessa contenda, porque, irmãos, eles tinham tanto gado, tantas ovelhas, cabras, tantos animais, que a terra onde eles estavam se tornou-se pequena para eles. Então houve essa contenda, porque, irmãos, precisa de muita terra com alimento para o gado. E também precisava de água. E ali fala que naquele lugar habitavam também os povos da terra, que ali moravam, né, os cananitas. Ou seja, havia muito gado naquele lugar. Então Abraão chamou Ló e disse: olha, Ló, vamos nos separar. Você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Então, assim, Ló escolheu partir e partiu. E a história termina, irmãos, vocês conhecem a história aqui. No capítulo 19, nós vamos ver que, no final, Deus destruiu, porque Ló foi estendendo suas tendas até a terra de Sodoma e Gomorra lá, por causa do pecado dessas cidades. O Senhor mandou uma destruição a Sodoma e Gomorra. E por fim, Ló perdeu sua esposa. E por fim, Ló provou e viu da corrupção que havia na vida das filhas dele. É triste e terrível, irmãos. Então nós queremos ver aqui algumas oportunidades que Ló perdeu, irmãos, durante sua caminhada. Ele perdeu muitas oportunidades de aprender com erro, de aprender vendo o seu tio Abraão. Ele poderia ser um homem, irmãos, de destaque na Bíblia. Você vai ver que a história de Ló acaba rápido na Bíblia. Só Jesus comenta dele em relação à sua vinda, e também o apóstolo Pedro, na sua carta, lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 8, vai falar de Ló também. Somente isso. E nós vemos aqui que ele começou bem. Foi um homem que acompanhou Abraão, viu a fé, e eu creio que ele também era um homem de Deus, porque ele aprendeu com Abraão uma vida de adoração a Deus. Mas Ló perdeu algumas oportunidades, e a primeira oportunidade que Ló perdeu foi de não ter edificado um altar para Deus. Este foi o primeiro. Ló andou com Abraão, viu Abraão construir altares, mas quando você lê a história de Ló, você não vai ver Ló construir nenhum altar. Ele não construiu nenhum altar de adoração a Deus. Isto era um sinal muito ruim, por quê? Porque todos os patriarcas construíram altar ao Senhor. Você pode ler Gênesis, Êxodo, você vai ver que todos construíram altar ao Senhor, mas na história de Ló você vai ver que ele perdeu esta oportunidade de levantar um altar de adoração ao Senhor. Este patriarca, este Ló, ele poderia ter, irmãos, construído um altar de adoração, de adorar a Deus, de buscar ao Senhor Deus, de ter uma vida com Deus. Simplesmente ele contemplou Abraão fazer isso, mas ele não fez isso por si. Ele não fez isso, ele não colocou o seu coração em buscar a Deus. É por isso, irmãos, que nós, como filhos de Deus, como crentes, nós não podemos deixar, irmãos, de ter o nosso altar na presença de Deus, um altar de adoração, um altar de louvor, um altar de busca. O Edson falou muito bem aqui que os homens precisam assumir o seu sacerdócio no lar, isso é verdade, mas também há mulheres que precisam também, irmãos, como eu já disse, quando ela é líder do seu lar, de também levantar este altar na presença de Deus. E quando o casal está junto, irmãos, um tem que fortalecer o outro através da palavra, através de um louvor ali em casa, através de alguma coisa, leitura bíblica. Precisa fortalecer o altar dentro de casa, precisa fortalecer esta busca do Senhor, porque isso vai fortalecer a família. É preciso o altar, e Ló perdeu esta oportunidade de construir altar, irmãos. Nós precisamos deste altar em nossa vida. Nós precisamos desse altar em nossa casa. Seja você uma pessoa que vai fortalecer a sua família, a sua casa.
Talvez, irmãos, num lar, muitas vezes a mulher busca mais ao Senhor que o homem, como o irmão Edson diz muito bem aqui. Então, mulher, você continua essa sua força de buscar ao Senhor, de lutar pelo seu casamento, de lutar pelo seu esposo, para que o seu esposo possa realmente ser um líder, ser um sacerdote da sua casa, para buscar ao Senhor Deus, para ter o seu altar dentro de casa, ter o altar na sua vida, de levar os seus filhos, de levar a esposa para a igreja, para as reuniões, de ler a palavra do Senhor Deus, de estar buscando ao Senhor, ser esse referencial espiritual. Então, seja você aquele que vai fortalecer a sua casa e a sua família. Não desista do seu lar, não desista do seu esposo, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos, não desista de ninguém da sua casa. Lute, ore, busque ao Senhor Deus, fortaleça cada vez mais esse altar na presença de Deus. A segunda oportunidade que Ló perdeu, irmãos, foi de levar, de conduzir, foi de orientar a sua família no temor do Senhor. Mas fica difícil quando a própria pessoa não tem o seu altar. Como é que vai levar a sua esposa e seus filhos a conhecer a Deus, a temer ao Senhor Deus, a adorar ao Senhor Deus? Irmãos, então, Ló perdeu essa oportunidade de levar a sua família a estar na presença de Deus, de buscar ao Senhor Deus. Este homem ou esta mulher precisa ter o seu altar, mas também levar os seus até a presença de Deus, de conhecer ao Senhor Deus, de temer ao Senhor Deus. Irmãos, como eu disse, todos os patriarcas tiveram altar. E quando você lê, você vai ver que Abraão construiu o altar, Isaac construiu o altar, Jacó construiu o altar. E eles levaram, conduziram os seus filhos até a presença de Deus e não se desviaram. Por isso é importante, irmãos, você levar a sua família, a sua casa até a presença de Deus. Né? De fortalecer, dar uma palavra de esperança, dar uma palavra de vitória para o seu filho, ou sua filha, seu neto, seu bisneto. Seja você esse profeta de Deus no seu lar, conduza os seus para a presença de Deus. Irmãos, Ló perdeu essa oportunidade, depois nós vamos ver o fim que deu à sua família, que tristeza. A terceira oportunidade que Ló perdeu foi de ser pacificador, conciliador entre os seus pastores, os pastores de Abraão. Irmãos, olha só, Ló poderia ser esse pacificador, porque os pastores dele estavam brigando com os pastores de Abraão, e ele, como era sobrinho de Abraão, estava andando com Abraão, ele poderia muito bem ser esse pacificador, de levar paz e tranquilidade entre os pastores, de resolver o problema. E isso é importante porque, irmãos, nós precisamos de ser pacificadores também. Nós precisamos ser pacificadores onde há contenda, onde há briga, onde há intriga. E só vamos ser essa pessoa que vai levar essa pacificação quando nós conhecemos a Deus, a sua palavra, quando nós estamos na presença do Senhor. Então nós vamos ser esse pacificador. Ló perdeu essa oportunidade de ser aquele que iria ajudar o seu tio Abraão, de levar paz até o seu tio Abraão. Então ele perdeu essa oportunidade. Seja você aquele que vai levar paz para a sua casa, levar alegria. Como o irmão Edson falou aqui, agora a conversa é só guerra, a conversa é só, fala, Covid, né? Essa peste aí. Não, irmãos, vamos chegar em casa, vamos falar de coisa boa também. Vamos levar paz, alegria. Quem é dono da nossa vida, quem é Senhor, é o Senhor Jesus. Aquele que está no controle é o Senhor Jesus. Aquele que vai nos conduzir em vitória é o Senhor Jesus. E se passarmos por aflições, Jesus vai estar conosco nas aflições também. E se formos para o deserto, Ele vai estar conosco no deserto. Não tem problema, em todas as áreas, Jesus vai estar presente conosco. Aleluia. Vamos ser, irmãos, essa pessoa que vai levar esta paz, ser pacificador. A quarta oportunidade que Ló perdeu
foi de dar ao seu tio Abraão a honra e privilégio de fazer a escolha primeiramente. Porque nós vemos o texto que Abraão chamou Ló para resolver o problema com os pastores. Falou: Ló, é o seguinte, nós está tendo um problema, então vamos resolver isso. Ó, irmãos, Abraão abriu mão para dar privilégio, oportunidade a Ló. E Ló não soube reconhecer, não soube honrar o seu tio, não soube honrar aquele que foi o seu mentor, aquele que o ensinou a administrar, que o ensinou a ter aquela riqueza que ele tinha, que ele possuía. Ele não soube honrar isso. E isso, irmãos, nós vemos aqui que Abraão, ele usou de cavalheirismo com Ló. Ló, é o seguinte, Ló, vamos resolver, nós somos parentes próximos, então é o seguinte, se você, olha, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então, coube então aqui a Ló escolher, mas Ló poderia falar: não, meu tio Abraão, eu quero te honrar, eu quero que o senhor escolha então para onde o senhor quer ir. Ou ele poderia dizer: não, tio Abraão, eu vou ficar mais longe, mas não quero ficar longe do Senhor, porque eu sei que a bênção está no Senhor. Ou seja, as decisões que nós tomamos muitas vezes não são as melhores decisões. Ló não soube tomar uma boa decisão, mesmo que ele olhou, mesmo que ele foi o primeiro a escolher, e mesmo que ele olhou o mais belo que havia na terra, ele não soube fazer uma boa escolha. E nem toda escolha que nós fazemos vai ser bom para mim e para minha família, no final das contas. Então, olha só o que aconteceu. Então, ele mostrou ali o egoísmo e soberba na presença do seu tio. Ele perdeu essa oportunidade de honrar. Ele perdeu essa oportunidade de deixar Abraão escolher. Ele perdeu a oportunidade de falar para o seu tio Abraão que ele queria se afastar, porque a bênção ia continuar com ele. Mas ele resolveu, irmãos. Ele olhou para o seu ego. E ele resolveu escolher aquilo que era bom para ele. Que se lixe o seu tio Abraão. Você vê a grandiosidade deste homem, Abraão, quando ele fala para Ló escolher. Por quê, irmãos? Porque Deus prometeu a terra de Canaã, foi para Abraão. A promessa era para Abraão e sua descendência. Ló poderia ter escolhido a terra de Canaã. Meu tio é o seguinte: eu vou ficar aqui na terra, nessa terra aqui, o senhor que se retire. Olha só, mas aqui está a confiança, a diferença, irmãos. Abraão confiava tanto em Deus, que mesmo que Ló fosse permanecer na terra de Canaã, Abraão tinha certeza que aquela terra ia continuar sendo dele, que Deus daria aquela terra para ele. Você veja só a confiança. Ele abriu mão dessa escolha e deixou Ló escolher. Nós precisamos, irmãos, aprender a honrar os mais velhos, a honrar aqueles que estenderam a mão, a honrar aqueles que nos deu palavras de bênção, de vitória, a honrar aqueles, irmãos, que quer o nosso sucesso, que quer a nossa vitória, que quer a nossa família feliz, que quer a nossa família cresça e vai avante, aleluia. Nós precisamos valorizar essas coisas, irmãos, porque a desonra traz somente desgraça. A desonra não louva a Deus, não honra o Senhor. A desonra, ela vem prejudicar, mas Deus é aquele que quer abençoar. Só que nós precisamos tomar certas decisões, e uma delas é saber honrar. E aqui nós vemos, irmãos, que Ló baseou-se unicamente na beleza do lugar. Tem muita coisa que é belo por aí, irmãos, mas o fim é a morte. Tem muita coisa que é bonito por aí, mas o fim é a morte. A nossa escolha, irmãos, precisa ser baseado na direção de Deus, de buscar ao Senhor. Deus, o que eu devo fazer nessa situação? Qual decisão eu tenho que tomar neste momento para que eu venha fazer uma boa escolha? Então é isso, irmãos. Então Ló perdeu essa oportunidade. A quinta oportunidade que Ló perdeu foi que
deixou de compartilhar a sua decisão com sua família. Olha só, quando a Bíblia diz assim, que ele escolheu para si, você lê no texto, ele escolheu para si, uma decisão que somente ele tomou, egoisticamente. Ele poderia, irmãos, ter chamado a sua casa, a sua família, reunido sua casa e família e dizer, olha só, o nosso tio Abraão nos deu o privilégio de escolher a terra aqui, conversar com sua família, de orar e buscar ao Senhor Deus e buscar a verdadeira direção que Deus queria para Ló, porque se Ló fizesse isso, irmãos, Deus iria abençoar Ló, Ló não ia ter um fim feio daquilo que aconteceu com ele. Mas ele resolveu não compartilhar com sua família, ele escolheu por si. Isso, irmãos, também muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes nós queremos decidir uma coisa sem falar, sem compartilhar com a família. E isso tem trazido muitas desgastes no meio familiar, esse não compartilhamento. Porque tem que haver confiança entre esposo e esposa, entre pais e filhos. Precisa haver essa confiança. Quando se compartilha alguma coisa, para que possa tomar uma decisão correta. E muitas decisões, muitas vezes, não são tomadas de imediato. Porque tem que se orar, tem que buscar uma direção de Deus, uma resposta do Senhor Deus, para que aquela decisão, quando for tomada, seja verdadeiramente uma direção de Deus. Porque quando é tomada na direção de Deus, vem a bênção. Isso não significa que não vai trazer dificuldade. Eu estou dizendo que Deus vai abençoar. E as dificuldades, Deus vai dar vitória. Então, Ló, irmãos, perdeu a oportunidade de compartilhar. Então, compartilhe. Compartilhe seus projetos e sonhos. Irmãos, e os maridos precisam saber aprender a conversar, né? Quando seu marido, sua esposa falar do sonho, não critique, ouve. Ore. Depois de uma resposta, não critique de começo. Porque tem muita coisa, irmãos, que o marido ou a esposa tem um sonho, mas muitas vezes esse sonho não é a realidade. Mas quando há um entendimento espiritual, quando tem fé, quando tem esperança, então Deus pode agir, Deus pode fazer a obra. Nós temos que crer nisso. É isso que ver pela fé, acreditar nas bênçãos e nas promessas de Deus para a nossa vida. Por isso é importante compartilhar. Então, não critique os sonhos do seu esposo, ou do seu marido, do seu cônjuge. Não faça isso. Do seu filho. Né? Talvez seu filho tenha um sonho. Talvez não é isso que você, na sua mente, planeja para ele. Ou planejava, ou queria para ele, mas não critique, ore. Ore pelos sonhos dos seus filhos. Ele está compartilhando com a pessoa certa, que é você, que é pai, que é mãe, ou que é irmão, que é tio, tia, avô, avó. Está compartilhando com a pessoa certa. Agora você tem que ser a resposta certa para ele também. Então não critique. E você vai ver como Deus vai agir de uma maneira poderosa e sobrenatural. A sexta oportunidade que Ló perdeu foi de exercer influência espiritual sobre os habitantes de Sodoma. Irmãos, que coisa, olha. A Bíblia diz que Ló, ele foi acampando sua tenda, aos poucos, até chegar em Sodoma. A Bíblia diz que ele habitou naquele lugar. Mas ele perdeu a oportunidade de ser uma referência espiritual no lugar. Ele não exerceu nenhum tipo de influência espiritual naquele lugar. Você lê a história. Quando os anjos, Deus envia os anjos para ir até Sodoma. Quando Ló recebe os anjos, você vê ali, irmãos, a depravação daquele povo. Por isso que a Bíblia diz que o pecado de Sodoma era grande demais. E Ló, percebe-se que Ló, irmãos, ali não exerceu nenhum tipo de influência. Nós podemos dizer que ele era um crente, mas era um crente apático. Um crente que, como diz a Bíblia, em Pedro capítulo 2, verso 8, que diz que ele sentia no seu coração aquele peso, aquela injustiça, tudo aquilo que era de errado, ele sentia no seu coração, mas ele não soube fazer nada, ele não contribuiu para que a palavra de Deus chegasse ao coração daqueles moradores, daqueles habitantes. Ele perdeu essa oportunidade de ser essa referência espiritual, de ser a referência espiritual para aqueles habitantes de Sodoma.
Então você veja bem, como há um paralelo, um significado muito grande. Irmãos, o termômetro de uma pessoa que está se afastando de Deus, está indo de um bom lugar, da presença de Deus para o mundo, é quando essa pessoa para de orar. Ela para de ler a Bíblia. Aí depois começa a achar que não precisa ir mais na igreja, que não precisa de um pastor, que não precisa estar em comunhão com a igreja, que não precisa de coisas espirituais. Então isso é um indício da pessoa que está partindo da presença de Deus para o mundo. Assim como Ló saiu ali de perto do seu tio Abraão, uma referência espiritual, e ele foi para um lugar de pecados horríveis e terríveis, e habitou naquele lugar. Então são indícios de uma pessoa que precisa permanecer firme na presença de Deus, não importa onde estiver, mas permanecer firme. Nós sabemos, irmãos, que este mundo tem muitos atrativos para jovens, para casado, casada, tem atrativo para tudo. Tem muitos atrativos, irmãos, tem muitos atrativos no mundo. Desse sistema, que muitas vezes não é pecado, mas ela pode se tornar um pecado. Vou citar um exemplo. Por exemplo, o cristão pode ir no cinema? Pode. Dependendo do filme que vai assistir, se não for filme, né? Aqueles filmes de pornografia, aqueles filmes, né, que o cristão não pode ver. Mas quando a pessoa falta o culto, irmãos, para ir num cinema, simplesmente por uma diversão, são indícios, irmãos, que essa pessoa está começando a afastar de Deus. Eu não preciso ir na igreja hoje, para quê? Eu já fui semana passada, eu já fui outros dias atrás, então não preciso. Essa independência que criou no coração de Jó, eu não preciso mais do meu tio Abraão, eu já estou rico, eu já estou abastado, já tenho muito, eu não preciso mais do meu tio, eu não preciso dessa referência na minha vida. Então ele começou a afastar disso, e começou a entrar em Sodoma. E muitos têm deixado as coisas espirituais, afastando de Deus, né? Pior, levando a sua família, a sua casa, para longe de Deus. Quantos pais, quantas mães, né, não vêm à igreja e não tragam os filhos, por causa disso os filhos também não vêm. Isso é muito ruim. Nós temos aqui, nessa história de Ló, isso é muito terrível. Ló não foi uma referência espiritual para a sua família, não construiu altar, não foi referência espiritual para a sua família. Nós percebemos, irmãos, que eles eram muito apegados ali em Sodoma, a tal ponto que aquela mulher olhou para trás. Esse olhar para trás significa, irmãos, que ela não queria deixar aquele lugar por nada. A Bíblia diz, irmãos, que os anjos tiveram que pegar na mão de Ló, na mão da sua esposa, e pegar na mão de suas filhas para arrastá-los de Sodoma. Deus queria salvá-los, mas aquela mulher assim mesmo olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Terrível. Você vê na história de Ló, e quando ele vai, habita numa caverna, as suas duas filhas cometem incesto com o pai. Olha só, a cabeça daquelas mulheres estava tão contaminado pelo sistema de Sodoma, que elas tiveram coragem de cometer incesto com seu pai. Que fim levou essa família de Ló? Porque decidiram afastar de Deus. Porque decidiram caminhar longe de Deus, irmãos. Nós precisamos cuidar da nossa família. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Precisamos ser referência. Não deixar que este mundo roube os nossos filhos. Precisamos cuidar da nossa esposa, a esposa cuidar do marido. Porque o sistema desse mundo, irmãos, é destruição, é divórcio, é separação. Como bem disse aqui um Edson, família é projeto de Deus. Seu coração esteja alicerçado na palavra. Esteja mesmo com esse coração voltado a Deus. Um altar na presença de Deus, para que você e sua família
possa experimentar as bênçãos, assim como Abraão experimentou as bênçãos do Senhor, nós possamos experimentar as bênçãos de Deus, não seguir este exemplo de Ló. E por último, irmãos, a 7ª oportunidade que Ló perdeu foi de seguir o exemplo de Abraão. Ló andou muito tempo com Abraão, mas Ló não soube aproveitar essa oportunidade de aprender, de exercitar a fé, de construir o altar, de ensinar a palavra, a sua casa e a sua família. Ele perdeu essa oportunidade de ser o exemplo, perdeu essa oportunidade de ser um homem de Deus, que tome as decisões debaixo da orientação de Deus. Ele perdeu essa oportunidade. Agora, nós como filhos de Deus, o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. Muitos têm saído de congregação porque têm se espelhado em pessoas, em gente. Eu não vou mais na igreja porque a irmã tal fez isso, eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais na igreja porque o irmão tal fez isso comigo, não vou mais na igreja. Porque o pastor fez isso, fez aquilo. Baseado em gente, em pessoas, irmãos, nossa vida, o cristianismo é um relacionamento com Cristo, com Deus. Não é com gente, pessoas, nós temos comunhão uns com os outros. Nós podemos pisar até no calo uns dos outros, muitas vezes, mas ao perdão. O nosso maior exemplo é Jesus. Não é pessoas, não é gente. E o diabo tem usado muito isso para afastar as pessoas da igreja. Porque tem se baseado em uma pessoa. Irmãos, a minha visão deve estar em Cristo, a sua visão precisa estar em Cristo. Pode pisar no meu calo, pode falar mal de mim, mas a minha visão está em Cristo, e isso não vai nunca me afastar dele. Afastar da comunhão dos santos. A igreja, ela é de suma importância hoje. Hoje, nós vivemos nos últimos dias, nos piores dias. E a igreja é de suma importância, a comunhão é de suma importância entre os cristãos, entre a igreja. Porque aí o Senhor opera a bênção. Então, irmãos, olha só. Relacionando aqui somente 7, né? Coisas que Ló perdeu durante a sua vida. Perdeu a oportunidade de fazer. De ter feito e não fez. E nós hoje, irmãos, nós temos em Cristo a oportunidade de nos tornarmos melhor. Talvez hoje eu não estou bom, mas amanhã eu vou estar melhor. Talvez hoje estou com um problema, mas amanhã vai estar resolvido o problema. Talvez na minha casa hoje eu tenha uma encrenquinha lá, mas Deus é tão poderoso que amanhã vai estar melhor. Hoje vai estar melhor. Talvez o relacionamento está meio assim, mas vai ser melhor. Amém, irmãos? Porque Deus é aquele que está conosco, nossa casa e família. Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia. Deus